Quando nós olhamos e pensamos na indústria mineira e de hidrocarbonetos e dos seus profissionais, normalmente vem-nos à mente engenheiros de minas, geólogos, engenheiros de petróleos, mas esquecemos-nos de uma profissão muito importante e que de alguma forma dá suporte ao desenvolvimento destes setores. Estamos a falar dos juristas e hoje nesta edição nós vamos conversar com uma jurista, chama-se Latifa Ibrahimo, ela que construiu a sua carreira neste setor, desde o setor mineiro ao setor de hidrocarbonetos. É formada pela Universidade Eduardo Mondlane, onde fez a sua licenciatura em Direito, mas também ela fez um mestrado na Universidade de Dundee em Direito e Política dos Recursos Minerais. Vamos então conversar com ela. Acompanhe-nos nos próximos minutos. Seja bem-vindo ao She Powers Energy. Doutora Latifa, mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui e eu gostava de saber, alguma vez imaginou que havia de construir a sua carreira no setor dos recursos minerais e de energia? Muito obrigada, doutora Esperança, por esta oportunidade que me dá de falar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que comecei a trabalhar numa empresa mineira em 1976. Tratava-se da empresa mineira do Alto Ligonha e eu tinha 19 anos. Sim, tinha 19 anos, estava a terminar o meu 7º ano e vi um anúncio no jornal, empresa mineira à procura de tradutora de inglês-português. Bom, eu tinha alguns conhecimentos de inglês e achava que estava apta para a vaga. Então fui lá, concorri e fui admitida. Era uma empresa que se dedicava à produção e comercialização de produtos mineiros, extraídos de Moiane, província de Nampula, de um pegmatito. Pegmatito, portanto, tinha lá minérios concentrados, tanto concentrado de tântalo, tinha quartzo, tinha pedras semipreciosas. Então, para mim foi um fascínio começar a trabalhar nessa empresa porque nunca tinha trabalhado, era um desafio e estava sempre a aprender. E foi como tradutora, numa primeira fase? Fui como tradutora, mas fui enquadrada como secretária e trabalhei com uma senhora portuguesa por 2 anos, que me induziu, de certo modo, e mostrou-me todo o trabalho de escritório. Então aprendi bastante com ela e depois fiquei a substituí-la. Mais tarde, passei para o ramo comercial dessa empresa, portanto, digamos em 78, 79, por aí. Passei para o ramo comercial e dedicava-me, portanto, à venda dos produtos mineiros no mercado nacional e também nas exportações. E em 1983 foi criado o Ministério dos Recursos Minerais. E em 1984 eu passei da empresa mineira para o Ministério dos Recursos Minerais. Foi por opção ou surgiu esta oportunidade? Surgiu a oportunidade, então eu passei para lá, fui transferida. Perguntaram-me se eu queria ir, então eu manifestei a vontade de ir para o Ministério. No Ministério, estive nos setores de planificação e mais tarde no setor de cooperação internacional. De 1983 a 1988, a Faculdade de Direito esteve encerrada. Quando reabriu em 1988, eu procurei concorrer para o curso de Direito. Porquê? Porquê que foi escolher o Direito? Porque eu achava que estava preparada para o curso de Direito, porque também tinha feito a secção de Letras, portanto, no meu, digamos, 6º e 7º ano. Portanto, então, tinha feito Letras, então tinha que ir para um curso também de Letras, não é?
e fui para o curso de Direito. E o fato de já estar dentro do setor mineiro, já ter vindo da empresa e estar no Ministério, terá contribuído para tomar essa decisão, para ir fazer... Em certa medida, eu sentia que precisava de crescer, que tinha ficado muito tempo sem estudar, precisava desenvolver o meu intelecto, por isso fui estudar. Precisava mesmo, era uma sede de aprendizagem. Então fui estudar. A escolha de Direito, estando num setor em que o foco é a geologia, é a mineração, etc. O que é que a fez escolher o Direito, tendo em conta que eu acredito que nessa altura já devia ter tomado a decisão que iria construir a sua carreira neste setor? A minha intenção, o meu propósito foi sempre de crescer no setor dos recursos minerais. Achei o Direito desafiante para mim e apostei nesse curso. E por isso ingressei em 1989. 3 anos depois, passei do setor de cooperação internacional para a Direção Nacional de Minas, onde fui trabalhar com a doutora Jennifer Garvey, jurista, mulher, e que me encorajava, que partilhava comigo e de quem bebi muito conhecimento, né? Na área dos contratos mineiros e também na indução relativamente à legislação mineira. Portanto, foi com a doutora Jennifer que eu comecei. E qual é o papel, em poucas palavras, qual é o papel de um jurista na área mineira e de hidrocarbonetos? O jurista tem um papel muito importante porque toda a atividade mineira deve ser licenciada. A atividade mineira não aparece de forma desorganizada. E talvez dizer que quando comecei a trabalhar em 76, de 76 a 78, o Estado moçambicano tinha feito intervenção em todas as empresas mineiras, né? Então, o Estado tinha chamado a si a responsabilidade de desenvolver de gestão dos recursos minerais. Em 1986, o Estado abriu a possibilidade de os particulares, os privados estrangeiros, poderem desenvolver a atividade mineira. Portanto, fazer a prospecção, a exploração mineira. E então, foi em 1986 que nós tivemos a primeira lei de Minas pós-independência. Li depois essa lei, li também os antecedentes, a legislação do tempo colonial, que é para realmente poder entender toda a legislação. Tanto é que eu fiz o meu trabalho de fim de curso nesta área mesmo. O meu trabalho foi sobre o regime jurídico da outorga de direitos mineiros no ordenamento jurídico moçambicano. E como é que foi feita a evolução depois de todo o pacote legislativo? Esse pacote legislativo teve que evoluir, porquê? Porque fomos tendo várias descobertas, fomos vendo também as lacunas que a própria lei tinha e era preciso também regulamentar e incluir na própria lei outras matérias, por exemplo, da lei de 2/86 para a lei 16/2002, houve muitas alterações. Por exemplo, a questão ambiental não estava acautelada na lei e era preciso ser acautelada, e era preciso também fazer-se muito trabalho da harmonização da própria legislação mineira contra a legislação, como seja a lei do ambiente, a lei de terras, sobre o uso competitivo da terra, os usos para outras atividades econômicas, porque a atividade mineira não é a única atividade sobre a terra.
Então surge sempre a necessidade de nós pegarmos na nossa lei e fazermos a harmonização com a outra legislação. Normalmente, quando um projeto de mineração ou de gás é anunciado e nós já vemos uma movimentação toda para o terreno, não temos ideia do que acontece nos bastidores antes desse anúncio. O que acontece, doutor? Antes da descoberta, há de ter havido um trabalho, ou pelo Estado, um trabalho de investigação, de prospecção, ou então pelo próprio privado, né? Há de ter havido um trabalho de prospecção e do trabalho de prospecção que é feito, do primeiro reconhecimento, depois a prospecção, então há a descoberta do recurso. Então, com a descoberta do recurso passa-se para outra fase, que é a fase do desenvolvimento e depois da exploração. Então, esse trabalho todo de bastidores não começa com a descoberta. Portanto, começa muito antes. Então, e o jurista está lá. E em que momento é que ela é indispensável? Desde o início. Porque ninguém pode... os recursos minerais são propriedade do Estado. E o Estado é que determina as condições de seu uso e aproveitamento. E esta disposição é uma consagração constitucional. Já vem desde a primeira Constituição, a nossa Constituição de 1965. Portanto, os recursos minerais são propriedade do Estado. Então, todos os termos e condições da sua utilização, do seu uso e aproveitamento são definidos pelo Estado. E como é que o Estado vai definir? Através da lei. Tem que estabelecer em cada momento o que é que o investidor quer fazer. Se ele vai fazer prospecção, se ele vai fazer reconhecimento, se ele vai já desenvolver. Então, e a lei tem que estar presente exatamente para regulamentar, orientar essa atividade. Podemos dizer aqui que um bom enquadramento jurídico pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto? Não só o enquadramento jurídico, a atividade em si. Porque a atividade desregrada é uma atividade mineira danosa para o próprio minério e também para o meio ambiente e para a segurança dos demais, das pessoas, dos animais e de todo o ecossistema. E quando olha pelas diversas fases por que passou na sua carreira, percebo que participou na tomada de decisão ou na construção dos argumentos jurídicos para vários projetos. Quais é que, para si, são as questões jurídicas mais complexas, as que enfrentavam no seu dia-a-dia e que se enfrentam normalmente neste setor? Os grandes desafios estão não só do lado da implementação da lei pelo Estado, como também na implementação da lei pelo investidor, pelo operador mineiro. O operador mineiro, para se submeter à atividade, para aceitar o que está legislado, o exercício, a operação e o exercício da atividade, tem que estar preparado. Existem requisitos. E existem requisitos para as várias fases. Para a fase da prospecção e para a fase da exploração. E um dos requisitos é a capacidade técnica e a capacidade financeira. E acontece que, por vezes, o investidor pensa que tem todos os meios à sua disposição. A atividade mineira é uma atividade de longo prazo, é uma atividade por conta e risco próprio, particularmente na primeira fase, que é a fase da prospecção e pesquisa, porque a pessoa nunca sabe o que é que vai lá encontrar. Pode encontrar e pode não descobrir nenhum minério. Não descobrindo, portanto, tem todo aquele investimento que há de ter feito e que fica por sua conta
e não há qualquer tipo de indemnização, compensação ou direito de regresso por todo aquele investimento feito. Portanto, é uma atividade por conta e risco. Então, esse é o grande desafio. Pela parte do Estado, é o controle também dessas atividades, particularmente a atividade de prospecção, a atividade de pequena escala e a própria exploração. É preciso fazer-se o devido acompanhamento de todas essas atividades nas suas diferentes fases. Doutora, quando nós olhamos para esta carreira e para a função do jurista neste setor, estamos a falar de uma função que exige um grande preparo por parte do próprio jurista. Formação. A principal preparação do jurista é a sua determinação para aprender e aprender sempre. Estar pronto. É a aprendizagem constante, permanente. Ele tem que aprender sempre. O jurista tem que aceitar o desafio de entrar para o setor, conhecer a legislação, e para conhecer ele pode conhecer sozinho, lendo a legislação e depois aprofundando com os colegas. A outra parte da atividade mineira tem a ver com os contratos mineiros. Os contratos mineiros já exigem alguma especialização e os contratos são celebrados tendo em conta o princípio da autonomia da vontade das partes. E este contrato, o contrato mineiro, é um contrato complementar ao título mineiro, porque os direitos e obrigações vão no título. Mas porque muitas vezes a nossa legislação é parca ou pode conter uma e outra lacuna, então o contrato mineiro vai complementar o título mineiro. Portanto, é um documento complementar e é preciso estudar. A preparação para a celebração, negociação de contratos, gestão de contratos, tem que ser uma preparação contínua. As pessoas têm que se formar na área e aí sim entramos para a especificidade da atividade mineira, da atividade petrolífera, porque essas são áreas específicas que se regem por legislação também específica. Lei de Minas, Lei de Petróleos, e deve saber que essa legislação é legislação de investimento. Mas a legislação geral sobre investimentos não se aplica a estas atividades específicas. É preciso construir-se uma grande bagagem, doutora. Já tinha dito que é um aprendizado constante, mas também especializações. Portanto, não basta ir à escola, ir à universidade, dizer fiz um curso de Direito, já sou licenciada e vou para o terreno. Depois já tem que começar a direcionar-se, quando se entra-se para esta área, tem que se direcionar mais ainda. Exatamente. Principalmente na área da negociação de contratos, dos contratos mineiros, porque tem termos e condições específicos que são distintos de outros contratos. Os outros contratos também são muito importantes. Estamos a falar de uma área transversal, que deve entender de geologia, deve ir buscar um bocadinho de todas as componentes para poder orientar melhor os decisores. Exatamente. Um projeto mineiro é isso. Não se pode trabalhar num projeto mineiro só com o geólogo ou só com o engenheiro. O grupo tem que ser multidisciplinar para garantir a complementaridade necessária. Estamos a falar aqui também de olhar ou ter um conhecimento para poder fazer o equilíbrio entre aquilo que são os interesses do Estado, os interesses dos investidores, os interesses das comunidades. Portanto, tem que haver um equilíbrio que normalmente deve ser apresentado também pelo jurista. É-nos dado a lei já estabelece, e se nós
e se nós nos guiarmos na nossa atuação pelo primado da lei, esses interesses são todos acautelados. Quer o interesse das comunidades, porque a própria lei já define quais são os direitos das comunidades, acautela também os interesses do investidor, porque o investidor vem, se investe, tem um interesse, então, e nós temos que estar atentos aos seus interesses, e o próprio Estado também. Né? O Estado também tem os seus interesses como dono do próprio recurso, portanto, tem propriedade sobre os recursos e deles espera algo, não só para a sociedade e partilhando também benefícios com o próprio investidor que investiu, que assumiu o risco e não descurando as comunidades ao redor dos grandes projetos, de qualquer projeto. E o que é que torna diferente a negociação no projeto, no setor extrativo, de outras áreas portanto, de direito? Eu diria que qualquer área do direito tem as suas especificidades. Se for, por exemplo, ao direito bancário, há de encontrar lá também muitas especificidades. Seguros têm as suas especificidades, telecomunicações e por aí fora. E então, chega um momento em que temos que passar da generalidade do conhecimento que nós temos sobre o direito e focarmos-nos naquela área sobre a qual nós trabalhamos. Se estamos na área mineira, vamos procurar aprofundar os nossos conhecimentos nessa área. Área petrolífera, área energética e assim sucessivamente. São áreas muito específicas. E tem que se atender à especificidade de cada uma das áreas. E houve alguma negociação que lhe tenha ensinado uma lição que não se esquece até hoje? Talvez quando já estava na Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos e nós tínhamos que negociar contratos de empréstimo para podermos entrar e exercer o nosso direito de participação no projeto de gás natural de Panditeman. Os contratos de empréstimo dão-nos pouco poder de barganha, porque nós vamos pedir dinheiro e então temos que... Os contratos de empréstimo exigem de nós muita disciplina. Muita disciplina exatamente para nós não faltarmos ao cumprimento dos termos e obrigações. Quando fala disciplina, está a dizer disciplina em quê? Disciplina no nosso trabalho, na execução, na gestão, na execução do próprio contrato. E disciplina no próprio projeto, porque o dinheiro que é pedido emprestado é para o projeto. Então, nós temos que estar atentos, temos que fazer uma boa gestão do projeto, porque estamos em fase de um Project Finance. Temos que fazer uma boa gestão do próprio projeto, e fazer uma boa gestão do próprio projeto é também gerir corretamente os contratos. Por que é que lhe marcou? Isso marcou-me porque o contrato de empréstimo é sempre acompanhado por garantias. E nós não queremos perder os nossos recursos. E nós não queremos abdicar das nossas receitas. Então, uma gestão correta do projeto garante-nos o equilíbrio de receitas e o cumprimento dos termos e condições de cada um dos contratos que nós tivermos com os nossos financiadores. E eles são também muito rígidos, são muito disciplinados, olham muito para os prazos e nós temos que estar muito atentos. Então a gestão do contrato é muito importante, a gestão do projeto, e então eu penso que aí eu cresci bastante em termos de disciplina de trabalho
em termos de estarmos atentos a cada passo de execução dos nossos contratos e do próprio projeto, e estarmos sempre atentos e a ver se o projeto em que nós estávamos envolvidos estava a dar receitas, se íamos ter receitas que nos pudessem permitir cobrir aquilo que eram as nossas obrigações. E consideram-se muito bem sucedida. Muito bem sucedidas. Tem que haver um trabalho de equipa. Não é um trabalho de juristas, não é um trabalho de outro grupo qualquer, mas é um trabalho de toda a equipa. Estar atenta. E um aspecto também que não mencionei é a negociação das próprias garantias. As garantias não podem ir além do valor que nós pretendemos que nos seja emprestado, né? Temos que ter muito cuidado com as garantias, porque a tendência é sempre de se pedir garantias muito acima daquilo do necessário. Então nós temos que estar muito atentos e não permitir que tudo aquilo que seja o nosso património vá para servir de garantia a um determinado projeto, porque de repente nós podemos ter outras necessidades, outros projetos e precisarmos de garantias e de repente e não termos nada para dar. Então não podemos permitir que isso aconteça. Então temos que ser muito disciplinados naquilo que fazemos. Estamos a falar do setor onde circulam investimentos de grande dimensão. Como é que se garante a integridade profissional num ambiente de tanta pressão? Nós somos todos aqui servidores públicos. Esteja a trabalhar no Estado, esteja no setor empresarial do Estado, e por isso, porque somos todos servidores públicos, independentemente de onde estivermos, né? Nós pautamos-nos, todos nós, pela lei da propriedade pública. Temos que ser todos muito próprios e patrióticos, porque se formos patrióticos, saímos todos a ganhar. Por outro lado, eu sou advogada. Eu, como advogada, nós guiamo-nos pelas normas de ética e deontologia profissional. Então, são essas normas que regem a nossa atuação, ou que devem reger a nossa atuação. E temos o primado da lei. Este é um Estado de Direito que tem como limite e fundamento da sua atuação a lei. Então, se nós olharmos para essas premissas, se nós olharmos para os instrumentos que nós temos, se olharmos para o nosso Estado como um Estado de Direito e que tem como limite de atuação a lei, nós vamos conseguir posicionar-nos corretamente perante qualquer investimento, qualquer operação, qualquer atividade que tenhamos que desenvolver, seja num projeto pequeno, seja num projeto grande. Estes são elementos suficientes para se resistir a qualquer pressão que possa haver até por parte do próprio investidor. Sim, o investidor vem com os seus interesses. Eu, estando no Estado, tenho os meus interesses. Ou então, estando no setor empresarial do Estado, hei de também ter os meus interesses. E tenho que saber defender o meu interesse, dependendo de onde eu esteja. E o nosso patriotismo tem que contar muito nisso. Exato? Portanto, a nossa verticalidade é muito importante. Que valores é que nunca aceitou negociar? A ética, a deontologia, né? A transparência, a verticalidade. São valores muito importantes se nós realmente quisermos fazer valer e gerir bem os nossos projetos.
E quando começou a atividade nesta área e pelos anos que já está a trabalhar, acredito que existiam muito poucas mulheres neste ramo. Como é que era ser uma jurista numa mesa de negociações e se calhar até rodeada ou dominada por homens? Eu não tive problemas porque, conforme lhe disse, eu comecei a trabalhar com uma mulher que foi a doutora Jennifer Gaven, né? Foi ela que me apoiou e dei os meus primeiros passos com ela. Não tive nenhum problemas. Onde eu tive problemas até foi na faculdade. Na faculdade já havia aquela distinção entre homens e mulheres, mesmo na partilha de informação. Eu não posso dar porque é que tu estás a partilhar aquela informação com fulano ou com cicrano, que se ela é mulher. Portanto, havia esse tipo de observação por parte de alguns colegas. Isso chegou-me aos ouvidos, né? Então, mas tive essa sorte, né, de ser uma das primeiras mulheres. Os homens com quem trabalhei no Ministério nunca me discriminaram por eu ser mulher. E eu senti-me à vontade. Tanto é que também eu fui estudar, fui tirar direito porque por autorização de um homem, não foi uma mulher que me autorizou, foi o Ministro dos Recursos Minerais, o falecido engenheiro John Cachamila, que eu admiro e a quem estou imensamente grata, porque ele tinha as mãos abertas para a formação. E dizia mesmo que, olha, quem quiser formar-se, que se forme, que eu nunca vou pôr barreiras à formação. Então, e cá estou, fui crescendo e fui encorajada pelos colegas, não tive problemas. E a doutora fez uma transição em termos de áreas, porque estava no Ministério dos Recursos Minerais, energia a lidar puramente com a área mineira e depois passa para a CMH, onde já vai Passei para a CMH, fui por destacamento. O ministro, na altura, foi o ministro Lang. E já começa a olhar para uma outra vertente do setor, que é o gás. Que é o gás, exatamente. Que diferenças, que lições é que isso lhe trouxe? Isso foi muito bom. Eu já antes tinha trabalhado também na revisão da lei de petróleos, a Lei 3/81, quando foi dada a sua revisão para a Lei 3/2001. Então já estava familiarizada com a área dos hidrocarbonetos e porque éramos poucos juristas também já era convidada para participar de algumas negociações, de alguns encontros no âmbito do projeto Gás Natural. Então, em 2003, fui destacada para a ENH. Na ENH estava a nascer o projeto ACMH, portanto o projeto Panditeman, né? Ia começar a produção, os contratos já estavam assinados, mas ia começar a produção. A produção começou em 2004, mas a CMH ainda não tinha exercido o seu direito de participação. Ainda estamos naquela fase de negociação, de angariação de financiamento. E foi aí onde eu também me juntei à equipa que já lá estava para a negociação dos contratos. Foi um grande desafio, foi uma grande aprendizagem para mim, mas eu penso que estava à altura dos desafios porque fiz muito esforço, lia muito e tentava acompanhar e levava também o meu patriotismo nas negociações dos contratos, porque muitas vezes nós temos também muita assessoria, temos muita consultoria externa, mas nós também temos que contar connosco mesmos. Nós temos que olhar os contratos, temos que estar na mesa negocial, olhando-nos como moçambicanos, olhando para os nossos interesses como nacionais. E então às vezes nós temos que dizer não a algumas coisas, temos que ver se algumas coisas fazem sentido, mas temos que, acima de tudo, estarmos muito atentos à nossa legislação e usar sempre que possível o nosso poder também de barganha nos contratos. E como é que vê a evolução da mulher no direito, a mulher jurista
neste setor, desde que entrou e hoje, como é que olha? Temos muitas juristas, mulheres, como é que estamos já a desenvolver? Eu já estou aposentada, como deve saber, Sim, né? sim. Mas eu, por isso não tenho os números das mulheres juristas no setor. Mas eu quero acreditar que o número tenha aumentado. Particularmente na Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, onde eu trabalhava, eu tinha o cuidado de tentar garantir a paridade entre homens e mulheres. Portanto, alternava o recrutamento entre homens e mulheres. Portanto, se num determinado momento precisássemos de recrutar, ia ver o que é que nós temos. Está lá uma mulher, então desta vez vai entrar um homem, e assim sucessivamente, quer dizer. E íamos alternando, exatamente para garantir alguma paridade, não é? E as pessoas entravam sem saber nada, iam aprendendo. E nós temos a obrigação de passar a informação, de passar o testemunho, de partilhar a informação, de partilhar o nosso conhecimento com os nossos colegas e não nos fecharmos. E só assim é que saímos todos a ganhar. Eu tinha um colega também na faculdade que dizia, em relação a esse mau hábito que tínhamos de escondermos apontamentos, porque quando eu também estudei, nos anos 80, 89, 90, não tínhamos livros, né? Tínhamos poucos livros. A nossa biblioteca da universidade também era muito pobre, tinha poucos livros. Então, quando alguém tivesse livro, tinha a tendência sempre de esconder o livro, né? Para que mais ninguém visse. E então um colega disse um dia, mas colega, por que estás aí a esconder o livro? Tu pensas que sozinho vais resolver os problemas deste país? Não vais resolver. Então é isso que deve acontecer nos nossos setores, nos nossos locais de trabalho. A partilha da informação, a partilha do conhecimento. Porque sozinhos não resolvemos os problemas deste país, que é enorme. A doutora Latifa abriu caminhos para que mais mulheres entrassem para o setor, se apaixonassem. Eu acredito que sim, porque é um setor apaixonante. É um setor apaixonante, com muitos desafios, porque quando nós entramos para o setor, deparamos quase que diariamente com situações novas. Um projeto é sui generis. Não há dois projetos iguais. Não há dois depósitos, não há dois jazigos iguais. Né? Então, os desafios são sempre diferentes. Há sempre desafios e nós temos que estar permanentemente a nos formarmos. Quais são as competências essenciais para uma jovem que se queira ser jurista neste setor? Primeiro tem que ser uma jovem que queira aprender, aberta ao conhecimento. Primeiro, há o primeiro momento de indução e talvez o conhecimento do inglês. O inglês é necessário porque este é um setor com investimento estrangeiro, com muitos parceiros a falar, muitos parceiros e não são parceiros, documentos que são produzidos na língua inglesa, não obstante a necessidade que nós temos de ter também os documentos todos traduzidos para português como nossa língua oficial. Portanto, os documentos têm que estar todos em português. Mas o inglês é básico. Né? É a língua do negócio, é a língua comercial. Então temos que ter esse conhecimento. O resto, a pessoa vai fazer o seu caminho andando. Tem que estudar, tem que buscar conhecimento continuamente. Isso também com o apoio da própria instituição, das instituições, porque a formação tem que ser contínua nesta área. Quando nós estamos no setor, tentamos moldar também os colegas àquilo que deve ser a exigência do próprio setor. E uma das exigências é a leitura constante dos documentos, dos contratos principalmente. Nós temos muitos contratos. Um projeto tem muitos contratos. Tem o contrato da própria concessão, tem o contrato
das operações, das operações, tem os contratos de compra e venda, tem uma série de contratos. Então, nos outros projetos de liquefação, de LNG, todos têm muitos contratos. E os contratos têm as suas especificidades. Então, as pessoas têm que estar permanentemente a ler, a estudar. Eu costumava dizer aos meus colegas que nós, no setor em que estávamos, nunca podíamos dizer que não tínhamos trabalho. Porque não tenho trabalho, não tenho nada para fazer, não é verdade. A partir do momento em que a pessoa entra para o local de trabalho, ele tem sempre alguma coisa para fazer. Ou vai ver a legislação, ou vai ver os contratos, ou vai ver o trabalho diário. Há sempre muito trabalho. Ninguém se pode queixar de falta de trabalho. Os que se queixam de falta de trabalho são aquelas pessoas que não conseguem emprego. Esses podem dizer que não têm trabalho. Mas quem esteja no setor tem que trabalhar. Porque há muita coisa para se fazer. Hoje está na reforma, quando olha para trás, quando olha para a sua carreira, o que é que a deixa orgulhosa? Eu acho que o que me deixa orgulhosa é amizade. Eu tenho muitos amigos do setor, fiz muitas amizades. Os meus colegas são meus amigos. Eu sempre fui uma pessoa também aberta, portanto, à partilha do conhecimento, a ajudar, à troca do conhecimento e também aprender com os meus colegas. Porque com os colegas novos também aprende-se muito. Aprende-se muito porque eles acabam de sair da faculdade, tem a legislação fresca, particularmente a legislação revista. Quando nós saímos, imagina, eu saí em 95 da faculdade e agora imagina quantas revisões à legislação já ocorreram. Então, os novos juristas, os novos advogados, trazem esta informação nova em relação àquilo que está a acontecer e atualizam-nos. E nós também passamos todo o historial do setor e toda a experiência que nós temos. Portanto, eu sempre gostei de trabalhar, então são essas pessoas que eu deixo e que deixei, são meus amigos, são meus colegas. Partilhamos informação, quando têm também algum problema, sabem que podem contar comigo e só assim que nós podemos crescer. Mas também deixou um legado, porque foi desbravar terrenos, foi construir coisas, deixou um legado, doutora Latifa. Eu acredito que sim. Eu espero que o legado que tenha deixado seja devidamente apreciado. Deixou instrumentos legais. Sim, prontos. deixei instrumentos, mas esses instrumentos precisam ser atualizados, precisam ter em conta os novos desafios, a nova realidade do setor. Então, há sempre ajustamentos, há sempre lacunas naquilo que nós fazemos, há sempre a necessidade de aprimorar aquilo que foi feito. Se tivesse que escrever uma frase que ficasse à entrada da Faculdade de Direito aqui em Moçambique, qual é que seria? Se tivesse que escrever uma frase, eu talvez diria, numa Faculdade de Direito, eu diria, em busca do conhecimento. Em busca do conhecimento, sem limites. É isso que considera ser essencial para nós termos juristas que possam responder não só à área mineira, mas também às outras áreas. As outras áreas, sem limites. Sem limites. Porque conforme diz a doutora, não só encontramos a transversalidade na atividade mineira, como em todos os outros setores. Nós estamos no setor mineiro e de repente temos que conhecer, por exemplo, o direito financeiro. Temos que conhecer os seguros. Porque para a atividade mineira também precisamos de seguro. Precisamos do dinheiro. Então, a transversalidade vai além do próprio setor mineiro, petrolífero ou energético.
Uma mensagem especial que haveria de querer deixar para jovens que aspiram a seguir o seu exemplo? Não, para os jovens que aspiram, eu quero dizer que se o limite, se não tem limites ao conhecimento, se quer aprender, se quer crescer e se quer fazer diferença na nossa sociedade, pode abraçar a atividade, o direito aos recursos minerais, que envolve minas, hidrocarbonetos, mas que tem que aceitar também todos os desafios que o próprio setor apresenta. É o desafio de estudar, negociar, mas tendo sempre presente as normas deontológicas, as normas de ética e a probidade. Esta é a mensagem que eu diria. E também dizer que venham preparados para trabalhar em equipa, porque só desse modo é que nós podemos vencer. O jovem ou a jovem vai poder vencer. Sozinha não vai conseguir trabalhar, sozinho não vai conseguir trabalhar. O trabalho que há a aguardar há de ser um trabalho de equipa. Muito obrigada, doutora Latifa, por ter deixado os seus afazeres estar na reforma, mas sei também que continua a fazer trabalhos que ajudam muitas jovens, muitas mulheres, continua a inspirar várias jovens. Hoje, doutora Latifa está numa vida mais relaxada, mas continua ainda ativa. Eu continuo a participar de debates sobre leis, sobre o empoderamento da mulher, empoderamento econômico, e também dou alguma assistência jurídica sempre que necessário, alguma assessoria, mas é um trabalho ligeiro que vou fazendo, porque acho que tenho que utilizar da melhor forma o conhecimento que eu tenho. E agora com mais tempo para olhar para a família, para os filhos, para os netos, para brincar com os netos. Exatamente, olhar para eles, orientá-los onde puder e também inculcar alguns hábitos, particularmente o hábito da leitura, que é muito importante para a nossa sociedade e para os nossos jovens, e particularmente também por causa da inteligência artificial. Muitas vezes nós pensamos que vamos às plataformas, sei lá, no Claude, no Copilot, nos Harveys e nos Legoras e vamos ter as soluções de tudo e mais alguma coisa. Se um jurista pensar que vai conseguir fazer o seu trabalho confiando só nas plataformas da inteligência artificial, pode ter a certeza que vai ter muitos problemas pela frente. Mas fica o meu encorajamento para mais leitura, mais dedicação, mais empenho e muita determinação. Muito obrigada, doutora Latifa, por esta partilha e ficamos aqui com muitas lições. Estamos a falar de uma área transversal, mas podemos perceber que ela é muito importante para que os projetos do setor de recursos minerais e de energia sejam efetivos e alcancem aqueles que são os objetivos para os quais eles foram estabelecidos e devem ser desenvolvidos no país. Este é o She Powers Energy. Como já sabe, todas as quintas-feiras nós marcamos presença na sua casa e contamos vê-lo na próxima edição. Até lá!